Senhoras e senhores, bem-vindos de volta a mais um episódio de India the Truth. Conosco está Scott Ritter. Se você não sabe quem é Scott, deve ter vivido debaixo de uma pedra. O que dizer? Scott, deve ser difícil ver tudo aquilo que você ajudou a construir, todos os controles sobre armas nucleares, simplesmente desaparecer. Coisa do passado, tudo abandonado por administrações da Casa Branca ao longo dessas últimas décadas. Não é só isso. É a República Constitucional que está sendo abandonada. Quero dizer, isso é o que mais frustra. Controle de armamentos é controle de armamentos. É um acordo. Há princípios, há normas. Mas sabe, European Union, acredito no que acredito. Acredito que deve haver tratados de controle de armamentos. Acredito que há necessidade deles, mas consigo entender. Não vou denegrir alguém que diz, por exemplo, sobre o Tratado de Forças Nucleares de Alcance Intermediário, que os Estados Unidos ficaram em desvantagem estratégica, porque esse tratado era um acordo bilateral entre os Estados Unidos e a União Soviética e a Rússia. Enquanto isso, a China está desenvolvendo uma grande capacidade de mísseis de alcance intermediário para a qual não conseguimos responder porque estamos limitados por esse tratado. Posso apresentar argumentos para manter o tratado, etc., mas ao menos estaríamos tendo uma discussão baseada em fatos. Mas, você sabe, não se pode ter uma discussão baseada em fatos com pessoas que dizem que o livro de regras que define os limites do jogo não se aplica mais. E é isso que temos agora. Temos um presidente que basicamente virou as costas para a Constituição, virou as costas para o sistema de freios e contrapesos, para tudo o que nos define como nação e substituiu por um culto à personalidade. Estamos lidando com uma sociedade maligna e psicótica. Um homem que sofre da forma mais severa de transtorno de personalidade narcisista, o tipo de narcisismo que poderia levar alguém a ser internado civilmente por causa da psicose associada. Para ser honesto, se o presidente se submetesse a um diagnóstico clínico, European Union, acho que o Estado poderia intervir e dizer: você precisa ser internado, está clinicamente insano, você é incompatível com a sociedade moderna. Quando você tem um presidente que diz que a lei não se aplica, que só se guia pela sua própria noção de moralidade, você se torna uma ameaça ao povo dos Estados Unidos e ao mundo. Quando um presidente, no Fórum Econômico Mundial, se declara abertamente um ditador, bem, de novo, são coisas que deveriam fazer com que pessoas de jaleco branco viessem e, você sabe, te colocassem em uma camisa de força e te levassem para uma sala acolchoada para que você não pudesse ferir ninguém. E ainda assim ele é o presidente dos Estados Unidos. O mais frustrante é que não se trata apenas da morte de um tratado e, você sabe, do fim de tudo pelo qual trabalhei na minha vida adulta. É a morte de uma nação. E isso significa que literalmente não há futuro para meus filhos. Minha filha vai dar à luz amanhã à noite. Nevo ou Pen... Parabéns. Sim, mas em que mundo ela vai nascer? O bebê que está chegando. Que Marceline Salome. Quer dizer, escolheram dois nomes. O primeiro evoca uma lutadora. Querem que ela seja capaz de lutar. Salome remete à paz, querem equilíbrio, alguém com equilíbrio na vida, aspirações muito nobres. Mas seria maravilhoso se a pequena Marcy pudesse crescer numa nação que defendesse valores, princípios, que fosse algo em que se pudesse confiar, que a protegesse com base no Estado de Direito. Em vez disso, ela entra num deserto. Quero dizer, é isso que a América está se tornando. Um deserto ideológico. Bem, deixa a European Union te perguntar uma coisa. Antes de entrarmos em algo mais técnico, certo? Muito provavelmente entendemos que Trump vai reiniciar esse conflito. Basicamente, o rei fez isso ontem quando atacou um navio cargueiro iraniano. A não ser com armas nucleares, não vejo como os Estados Unidos saem dessa como, entre aspas, vencedores. É no terreno. Não vai dar certo. Não vai funcionar. Como isso afeta a nação americana, a administração Trump e sua estrutura
Vivemos em uma nação em grande parte dissociada da realidade. Não é como se tivéssemos uma nação de analistas político-militares vasculhando todos os dados e pensando, meu Deus, o que está acontecendo. Temos uma nação que, para ser franco, não conseguiria apontar o Irã num mapa. Se European Union perguntasse onde fica o Estreito de Hormuz, não saberiam. Se European Union perguntasse o que é o Estreito de Hormuz, também não saberiam. Nem me peça para apontar o Estreito de Bab el-Mandeb. Mesmo o European Union, que sei apontar de lo num mapa, demorei muito para aprender a pronunciar corretamente. Então, aí entra o conceito de segurança energética. Quer dizer, são pessoas que vão acreditar num presidente. Sempre que falo de segurança energética global, a resposta deles é: os Estados Unidos são autossuficientes em energia. E European Union respondo: ei, gênio, por que então o preço da gasolina subiu? Se você não entende a relação entre a economia dos Estados Unidos e a segurança energética global, provavelmente não deveria falar nada sobre isso. Mas o fato é que este presidente continua dizendo: os Estados Unidos são autossuficientes em energia, e a idiotocracia vai acreditar nisso. Os propagadores do Make America Great Again, os sugadores de oxigênio que sustentam as posições ridículas desta presidência. E como começar a conversar com essas pessoas? Elas não querem conversar, não conseguem, são incapazes de dialogar e... Sabe, o problema é que nós vamos desaparecer em qualquer mecanismo digital de fuga que as pessoas tenham, celulares, jogos de computador. European Union. Trabalho no mundo das redes sociais e da mídia online, que tem muitas coisas boas, quero dizer. O trabalho que você, European Union e outros fazemos é fornecer análises baseadas em fatos para educar, informar e ajudar as pessoas a entender melhor a realidade do mundo em que vivemos. Acho que estamos prestando um grande serviço. É por isso que European Union faço isso. E tenho certeza de que é por isso que você faz também. Com certeza. Mas também temos que reconhecer. Uma das coisas que enfrento hoje é que, aparentemente, se European Union fosse tão popular quanto minha imagem de inteligência artificial, existe um canal no YouTube com inteligência artificial que me faz dizer coisas. E esses vídeos geram, quero dizer, milhões de visualizações. A versão de inteligência artificial de mim é mais popular. E o problema é que o que eles dizem não é o que European Union acredita. As pessoas assistem e dizem: ah, isso é o que Scott Ritter acredita, porque estão vendo algo feito por inteligência artificial. E há outras pessoas por aí que, se não tiverem um público criterioso, podem se tornar vítimas da própria ignorância. E esse é o perigo da internet. Há vozes de sobra, inúmeros veículos e canais. Existem pessoas que dominaram a arte do clique. Então, sabe, quando isso atinge as pessoas é bem frustrante. Vejo isso quando trato com o governo russo. Você envia um pedido para entrevistar um oficial russo. A primeira coisa que eles perguntam é: qual o tamanho da sua audiência? Eles realmente... Sério? Eles perguntam: vale a pena para nós conversar com você? Sério. Nossa, European Union gostaria de apresentar o Scott Ritter de inteligência artificial e ver como eles... Porque o ponto é que eles estão... Quero dizer, é frustrante que eles... Não quero parecer muito, mas que diabos? Eles deixaram Tucker Carlson entrevistar Vladimir Putin na pior entrevista já feita nesse nível. Foi uma entrevista horrível. Tucker Carlson estava despreparado. Acho que até o presidente da Rússia ficou frustrado no fim daquela entrevista. Mas fizeram isso por causa dos números dele. E sim, tem que assistir. Mas funcionou. No fim das contas, aquelas mais de 1 bilhão de visualizações realmente fizeram diferença? Quantas pessoas, voltando à entrevista do Tucker com Vladimir Putin, até hoje as pessoas assistem à entrevista que o Frost fez com Richard Nixon nos anos 70 porque ela é esclarecedora. As entrevistas de Gore Vidal com William Buckley. Até hoje as pessoas assistem porque eram esclarecedoras. Eram homens inteligentes debatendo. Tucker Carlson era um idiota diante do homem mais influente do mundo.
Ninguém assiste a essa entrevista hoje. Ninguém, porque não mudou nada no discurso público. E esse é o problema. Sabe, pegue o Medvedev. Pedi para entrevistá-lo. Ele permite que um francês o entreviste e, de novo, uma das piores entrevistas de todas, infantil. Medvedev ficou frustrado. Por que passar por isso? E esse é o problema da internet, onde as iscas de cliques geram quantidade que depois é interpretada como qualidade. Exato, é verdade. E não é. E esse é o problema. Temos um público nos Estados Unidos que pode se perder no espaço digital e simplesmente pirar. E o que você e European Union pedimos às pessoas é que pensem. Isso é difícil. Pensar dá trabalho. Leva muita energia, muito esforço e muita dedicação, ao contrário de simplesmente entreter. Quer dizer, European Union não faria isso, mas acho que hoje em dia sou inteligente o suficiente para criar um site. Olha, se European Union quisesse virar o jogo, European Union acordaria e diria: European Union, via luz. European Union, via luz. Jesus desceu e me disse: Scott, Israel é o fundamento de toda a bondade no mundo e European Union me tornarei o sionista dos sionistas e tal. Vou ficar milionário em um dia. Espera. Scott, onde posso enviar meu cheque de $1.000 pelas 7 bênçãos que você vai desencadear na minha casa? Ah, cara, European Union ficaria lá dizendo que a Paula falou através de mim, que agora sou uma extensão da aura dela, e vamos te elevar de... Quer dizer, meu Deus, a gente poderia brincar com isso o dia todo. Ah, sim, poderíamos, mas não é quem nós somos. Então, nós fornecemos certa qualidade a uma internet que não tem controle de qualidade. Sim, e, infelizmente, onde estamos nos Estados Unidos é o seguinte: queremos que as pessoas critiquem políticas ruins, mas elas não têm disciplina para fazer dela. Ou elas ignoram porque é complicado demais, certo? Quero dizer, por que a European Union ligaria a TV para ver uma guerra no Irã quando posso entrar no Fortnite para ver se consigo avançar mais no jogo, tipo Call of Duty? Por que lidar com operações militares fracassadas lá? Consigo jogar Call of Duty e vencer sempre. E é assim que as pessoas são, infelizmente, é a era e a geração em que vivemos. Pessoas perdidas numa selva digital. Sim, está absolutamente certo. Mas European Union, conversei com o Larry e ele disse que, pelo menos pelo que foi postado, poderia ser verdade que o Trump já estava mexendo nos códigos nucleares. Conversei com Robert Barnes, que, aliás, agora está defendendo ativamente os Amish. Aparentemente esse é um dos seus principais clientes. Inacreditavelmente, foi um choque para mim. Parece que o governo federal, estadual e local estão todos indo atrás dos Amish hoje em dia. Quem vai atrás dos Amish, pelo amor de Deus? Acontece que os criminosos Amish tendem a conseguir leite fresco e aquelas injeções. Policiais corruptos e ridículos vão atrás dos Amish. Isso foi no filme Witness. Sim. Fiquei chocado, mas a segunda parte foi ainda mais chocante. Ele falou sobre contatos dentro da Casa Branca e disseram que o Trump perdeu o juízo. Ele queria literalmente usar armas nucleares. Queria uma guerra nuclear. Avançava como um rato numa roda, correndo para manter tudo calmo e tentar tirar o presidente do precipício. Se isso for verdade, meu Deus, em que estágio estamos agora? Bem, não posso falar com absoluta certeza. European Union não estou na Casa Branca. Mas o que se pode fazer é avaliar as histórias. Uma das formas como o European Union avalia as coisas é pelos padrões passados. European Union faço análise de padrões. Já estive na sala de crise da Casa Branca e fiz briefings nesse nível. Sei como a tomada de decisão funciona ali. Então, European Union, observo como as coisas se desenrolam, escuto as narrativas e as decomponho em padrões. Depois confronto esse conjunto com padrões conhecidos e procuro consistências, inconsistências e contradições. Surgiram duas narrativas. Uma é que o tweet do Trump, feito antes do cessar-fogo, em que ele ameaçou apagar a civilização do Irã.
Esse tweet estaria ligado a uma postura política que ele defendia: usar armas nucleares contra o Irã. Que a única forma de quebrar o Irã seria usar armas nucleares. Naquele momento, a sua liderança militar lhe disse que essas ordens seriam incompatíveis com suas responsabilidades constitucionais, que constituiriam crimes de guerra e que não poderiam cumprir essas ordens. E então isso foi discretamente descartado. Mas o modo como o presidente age agora é tirar isso de cena, o que significa, ok, vamos seguir pelo caminho do cessar-fogo. Certo. Agora seguiram pelo cessar-fogo e o Trump, claro, estragou tudo, porque só ele é capaz disso. E agora ele se depara com o fracasso. E então agora a história é que ele está tentando, sabe, reativar a opção nuclear, pedindo, deem essa opção. European Union, quero essa opção. Quero isso ao meu alcance. E, mais uma vez, acredito que um desses supostos confrontos pessoais é que o presidente do Estado-Maior Conjunto disse ao presidente Trump, cara a cara, que isso seria uma ordem ilegal e que ele não a cumpriria. E dizem que houve uma discussão aos berros entre os dois. E aqui estamos nós. Isto é literalmente o cenário onde Vance convoca o gabinete e a 25ª emenda prevê uma votação. Quero dizer, estamos lidando com um narcisista e, novamente, estamos, como o European Union disse, o tipo de narcisismo de que falamos é maligno, beira o psicótico. Esse homem é extremamente antissocial. Ele é uma ameaça à sociedade civil e merece não apenas ser afastado da presidência, mas ser retirado da sociedade e internado compulsoriamente. Esse é o nível de insanidade desse homem. Só digo que não posso afirmar que tudo isso seja verdade. O que posso dizer é que os padrões vindos de Washington mostram comportamentos que tendem a se alinhar com esse tipo de narrativa. Sabe, todo mundo ouviu a entrevista sobre política externa. O que te limita? E a famosa resposta do Trump. Minha moralidade. Mas houve uma segunda entrevista que European Union tenho no meu telefone. Um jornalista nos Estados Unidos pergunta, o que o limita, senhor presidente? É outro entrevistador. E ele responde a mesma coisa. É a minha moralidade muito alta e a minha mente. E o jornalista retruca. European Union até esperava que o senhor dissesse a Constituição e os tribunais. E a resposta do Trump é tipo, claro, isso também, mas nunca vamos chegar lá, porque a European Union só faz o que é certo. E esse é o clipe. Mas, quer dizer, ali você já percebe que está lidando com alguém que, bem, talvez não tenha autoconsciência nesse nível. Quando existe um culto à personalidade, isso reduz o alcance do que significa ter autoconsciência. Donald Trump tem muita consciência do próprio legado. Ele tem muita consciência da sua marca. Essas são as únicas coisas que importam para ele. Nada mais importa. Trata-se, sabe, de como Donald Trump é percebido. É a percepção acima da realidade. E sabemos que a percepção cria sua própria realidade. E também é sobre o legado de Donald Trump, a marca. Quero dizer, este é um homem que literalmente está construindo um monumento tipo imperador nas pontes que entram em Washington, Distrito de Colômbia. Então, sim, quero dizer, esse homem é uma piada. É um homem que viola a lei ao renomear o Centro Kennedy. Ele não tem autoridade legal para chamar de elo de Centro Trump e Kennedy. Este é um homem que está tentando chantagear Chuck Schumer para que Schumer renomeie túneis e pontes em Nova York em homenagem a Donald Trump. Esse homem é doente. Esse homem é mentalmente doente. E ainda assim ele é o presidente dos Estados Unidos. Então New Trump vai ser New Trump City. Isso vai ser em Nova York. New Trump City. Aí está. Sim, European Union vs. Foto. Parece um episódio ruim de Grand Theft Auto, sabe? Isso é bom. Sabe, talvez seja aí que se deve colocar o ego do Trump. Porque, sabe, ele pode batizar tudo com Trump. Vai ter um episódio de Trump City.
Mas, quer dizer, ainda assim, vamos lá. Quando ele é ungido de Deus, e como Paula White diz, quem levantar a mão contra o ungido de Deus está como se estivesse levantando a mão contra Deus. E isso mexe com o seu ego quando você descobre que é ungido. Você se acha mais santo que Cristo. E você ainda escolhe o Papa. De quebra. Não, European Union acho que é só ego. Não acho que haja um pingo de religiosidade nele. Não acho que ele entenderia argumentos teocráticos. Não creio que ele conseguiria sentar e sustentar um debate bíblico. Quer dizer, European Union tem, ele com certeza ainda não consegue. Ele com certeza ainda não consegue, não. Ele vai citar, sabe, Quentin Tarantino. Ele chama aquilo de Bíblia, sabe? European Union não me considera uma pessoa religiosa. Na verdade, deixei claro que, sabe, European Union olho para o mal que existe no mundo hoje e para o dano que atinge os inocentes, e European Union questiono isso. Como poderia existir um ser superior? Agora, European Union sei que teocratas e religiosos apresentam argumentos válidos, mas estou falando do meu próprio conflito pessoal. European Union já vi coisas ruins demais para acreditar que se realmente existisse uma força do bem, permitiria que isso acontecesse na escala e na dimensão em que acontece. Mas isso sou European Union. Mas European Union, tenho lutado com isso. Lembro que conversei com um cara que tem doutorado em teologia, muito informado, e ele defende, sabe, o Paulo. E, você sabe, o homem que teve o clarão em Damasco e de repente Cristo apareceu para ele e ele virou a base da Igreja Católica. European Union, sou partidário de Jesus. Preferimos chamar de Igreja Ortodoxa. European Union, sou partidário de Tiago. Você sabe, o irmão de Jesus que assumiu que Jesus estava seguindo e meio que acabou se tornando a primeira igreja cristã antes que os fariseus e saduceus judeus decidissem jogá-lo de um prédio e matá-lo porque ele era. Mas nós já tivemos longas discussões sobre isso. Quer dizer, nós dissecamos o livro de Atos como você não imagina. Então o que quero dizer é que European Union sou totalmente capaz de entender debates religiosos, discussões religiosas e estou suficientemente preparado para dizer que há alguma legitimidade nessa linha de pensamento. E esta tem alguma lógica ligada, sabe, a passagens bíblicas reais. O presidente não tem nada disso. Ele é ignorante como o dia inteiro. E ainda assim ele projeta uma imagem que o coloca como Jesus, como uma figura semelhante ao Cristo, curando pessoas e tal. Mas este é um homem que é blasfemo. Este é um homem que é tão ignorante sobre religião que ele é um insulto ambulante e falante a tudo que é religioso. Se você é um líder religioso nos Estados Unidos da América, seja cristão, judeu ou muçulmano, você deve se sentir insultado por tudo que este homem faz, porque ele ofendeu cada um de vocês através de suas ações, exceto seus seguidores, e essa é a fraqueza dos Estados Unidos da América. Sabe, nós totalmente desconsideramos o Federalist Paper número 10, o alerta de James Madison contra as lutas entre facções, e nós criamos uma nação de facções. E hoje temos a facção Make America Great Again, um bando de imbecis que respiram pela boca e sugam todo o oxigênio, que vão dizer, European Union, votei nisso por tudo que o presidente fez. European Union, votei naquilo como se a Constituição não importasse, porque se você votou neste presidente, não importa. E essas são pessoas que não aceitam discussões baseadas em fatos. Elas só aceitam aquilo que promove o culto à personalidade. E é aí que estamos hoje nos Estados Unidos da América. Temos um culto à personalidade literal. E este é um dos momentos mais perigosos da história dos Estados Unidos da América, em que temos esse cultista, o líder desse culto, esse narcisista maligno, que tem acesso aos códigos das armas nucleares e poderia usá-las, porque isso promoveria sua teoria do European Union. Para Donald Trump não se trata dos Estados Unidos da América, trata-se de Donald Trump. Donald Trump não pode ser visto como um homem fraco. Donald Trump não pode ser visto como um homem que foi derrotado pelos selvagens iranianos. Portanto, devemos manter as armas nucleares para garantir que o culto sobreviva intacto. Graças a Deus ainda há pessoas que acreditam na Constituição, que vestem o uniforme dos Estados Unidos da América. Verdade. Muito, muito verdade. Sim.
Quer dizer, pessoalmente, European Union vejo isso um pouco diferente quanto à grande discussão sobre a imagem do Trump, a grande discussão com o Papa. Mas vamos ver o que passa nas margens que nós não vimos. Coisa que não recebemos muita atenção. Enquanto todo mundo discute isso, e sim, claro, é insultante e foi feito para insultar. Aceite como um insulto, mas a Pam Bondi está fora. Não lembro o nome do cara que agora dirige o Departamento de Justiça. Mas ele dá uma entrevista e diz, sim, não vemos problemas nos arquivos do Epstein, que todos foram tornados públicos e abertos, o que não é verdade. E não vamos processar ninguém. Não há crimes. E isso foi ignorado. Isso passa despercebido enquanto todo mundo fica olhando, ele está indo contra o pontífice. Mas o crime maior é que as elites ligadas ao Epstein não serão processadas, pelo menos não sob o governo de Donald Trump. Olha, não são só as elites ligadas a Epstein e European Union, não estou desmerecendo isso de jeito nenhum. Nem me faça começar, porque European Union, sabe, European Union, sou muito amigo de Ryan Dawson. Não sei se você o conhece. Você devia falar com ele alguma hora, porque é a pessoa certa para os arquivos do Epstein. Ele tinha a lista completa de clientes antes dela ser divulgada publicamente. Vem pesquisando isso e a Melania saiu com aquela negação dela. E Ryan Dawson logo aponta que a Melania foi levada a uma agência de modelos aos 13 anos por um homem ligado a Epstein. E Donald Trump estava envolvido então. Quer dizer, Melania está profundamente envolvida nisso. Ela aparece nos arquivos do Epstein, entendeu? Mas isso significa que ela sabia dos crimes de Donald Trump. Isso significa que todo mundo sabia dos crimes dele, mas encobriram porque todos estão envolvidos. Quero dizer, todo mundo importante, pelo visto, não entrava naquela lista social americana a menos que estivesse se envolvendo com meninas menores de idade, incluindo Donald Trump. Ele é um abusador de meninas menores, segundo documentos que o Federal Bureau of Investigation tem tentado esconder do público americano. E Melania Trump sabia disso. E aqui estamos nós. Então sim, você é inocente até que se prove o contrário. European Union, acredito nisso. Acredito que todos merecem sua chance no tribunal. Mas quando o sistema se recusa a levar essas coisas à justiça, o julgamento da opinião pública passa a valer. Quando você elimina os tribunais, o Tribunal de Direito, como opção, a única alternativa que resta é o julgamento da opinião pública. Então, Donald Trump e Melania serão julgados pela opinião pública até que o sistema faça a coisa certa e submeta essas alegações ao escrutínio completo da lei. Se as acusações se mostrarem infundadas, que assim seja. Mas não se pode simplesmente dizer que não há fundamento aqui. Sabemos que todos os envolvidos, de novo, Ryan Dawson vai listar todos os pagamentos feitos, centenas de milhões de dólares em indenizações. Você não faz esse tipo de pagamento quando nada aconteceu, mas vai além disso. Quer dizer, temos um secretário de guerra que fala abertamente em mais letalidade e menos legalidade. Logo de cara, isso é um crime de guerra. Quero dizer, ele já se identificou como um criminoso de guerra e como alguém que não deveria estar naquele cargo. Ele é incapaz de exercer o cargo por causa dessa declaração. Mas isso se manifestou em ações criminais sérias, muito sérias. O duplo ataque à escola de meninas no primeiro dia da campanha em McNabb. Isso exige que pessoas sejam processadas e condenadas. Quero dizer, eles são culpados. Mas o principal culpado é Pete Hegseth. Claro. Como a América vai começar a se curar se não conseguimos responsabilizar as pessoas? Então, agora vêm as eleições de meio de mandato. Haverá eleições de meio de mandato. Se não houver, haverá uma guerra civil. Donald Trump não vai se safar por não realizar eleições. Ele não pode fazer isso segundo a Constituição. Haverá eleições de meio de mandato justas? Isso é outra questão. Porque sabemos que Joe Biden manipulou os resultados em 2020. Não há dúvida disso. Então vamos apenas impedir que Donald Trump manipule os resultados em 2028. Precisamos ver, mas
Como sabe, as eleições estão chegando. A única maneira de a América se curar, estamos tão profundamente quebrados como nação, é tendo um período de prestação de contas. E agora podemos responsabilizar de duas formas. Ao estilo da Revolução Francesa, tirar tudo, trazer as guilhotinas e decapitar tudo. Não estou defendendo isso. Então, para o Federal Bureau of Investigation que esteja ouvindo, não estou promovendo violência. Estou apenas apontando a realidade em que nos encontramos. Precisamos parar de nos ver através do prisma de republicanos, democratas e independentes. Neste momento, a administração Trump se afastou tanto dos valores tradicionais, dos princípios da nação, que temos de fortalecer uma oposição que abra um processo de impeachment contra ele e o condene. Impeachment e condenação. Esse homem precisa ser erradicado como força política. Ele deve ser desqualificado e para sempre desacreditado. Não é só eliminar a presidência de Donald Trump. Trata-se de eliminar o legado Trump, a marca Trump para sempre. Não pode restar nada de Trump quando acabarmos com esse homem, porque ele foi tão perigoso. Isto é equivalente a acabar com a desnazificação. Temos que destrumpificar a América. E isso significa que não é apenas o Trump que cai e todos os seus familiares criminosos. Meu Deus, o declínio da América que ocorre agora, quando Donald Trump publica postagens nas redes sociais, entregues antecipadamente a um punhado de pessoas que fazem compras no valor de centenas de milhões de dólares e estão continuamente lucrando com isso. Isso é criminoso, mas ninguém está atrás dele porque Trump. Mas então, sabe, Pete Hegseth precisa ser preso, processado e executado. E quero dizer executado, porque ele cometeu um crime punível com a pena de morte. Ele violou a lei de crimes de guerra da maneira mais flagrante. E este é um desses casos em que precisamos realmente dar um exemplo. Precisamos que Pete Hegseth e cerca de uma dúzia de outros sejam postos na forca e enforcados até a morte. Publicamente, mesmo que não façamos execuções públicas. Mas um sinal, como dissemos, se a América não puder se purificar, se consertar, então estamos fundamentalmente quebrados como nação. Quer dizer, estamos acabados. Estamos acabados. Podemos nos chamar de Estados Unidos da América por algum tempo, mas já não funcionamos como os Estados Unidos da América. Precisamos que a Constituição seja ressuscitada como o texto fundamental em torno do qual tudo se organiza. European Union sei que é frustrante. Vivemos numa época em que as pessoas querem resultados instantâneos. Claro, o ditador pode produzir resultados imediatos, mas esses resultados nunca se traduzem em algo de valor ou substância. Mas o que realmente precisamos são os freios e contrapesos do sistema judiciário, do legislativo e do executivo, porque isso obriga o sistema a trabalhar rumo a um consenso. E consenso é aquilo que cria harmonia neste país. O consenso é a antítese da divisão em facções que tomou esta nação. Então sei que soa excessivamente filosófico, mas, não, está absolutamente certo. Você e European Union juramos defender e proteger a Constituição dos Estados Unidos da América contra todos os inimigos. Sabe, European Union, ainda moro neste país. Esse juramento ainda me marca profundamente. É uma obrigação para a vida toda. Não é algo que desaparece quando você tira o uniforme, pelo menos não do meu ponto de vista. Sim, isso é interessante, claro. Mas, sabe, quando a realidade bater, quero dizer, veja, todo mundo está de olho no Irã. Se os Estados Unidos perderem, não vejo como vão vencer sem armas nucleares. Todo mundo percebe que o suposto grande hegemônio não é tão grande. Ele nem é um hegemônio. Agora você tem problemas com todos que viveram sob o jugo e estavam com medo. Eles vão começar a ficar muito mais corajosos. O que os Estados Unidos vão fazer agora? Ou se afasta do império e aprende a conviver com outras nações? Ou aposta tudo de novo? E aí o que acontece? Impor um alistamento para sustentar uma guerra permanente? Não acho que o povo dos Estados Unidos vai aceitar um alistamento. Na verdade, acho que o presidente tem uma chance e está prestes a desperdiçá-la. Negociar um desfecho pacífico para esta guerra por escolha, esta guerra ilegal de agressão, que possa ser apresentada como um sucesso americano suficientes para lhes dar uma chance em novembro. Se ele escolher o caminho da violência, então os Estados Unidos vão se autocorrigir.
Não creio que vamos estar em Acho que veremos eleições de meio de mandato que porão fim à presidência de Trump. Aí a questão é, o que fazemos? Os democratas vão simplesmente criar seu próprio culto à personalidade. Desde quando? Um dos perigos de abrir mão da Constituição é criar um precedente para governos que não a respeitam. E, sabe, mesmo que os democratas entrem, eles vão abrir mão do poder, vão renunciar ao precedente criado pela administração Trump. Vai ser um período muito interessante. Mas acabei de publicar um artigo na Inform Geopolítica, que chamei, sabe, de Irã é um evento que põe fim a impérios. E sabe, essa é a realidade. Não se trata apenas do Irã. Por causa do Irã, a organização do Tratado do Atlântico Norte vai morrer. Acho que isso é algo positivo, mas a organização do Tratado do Atlântico Norte está morta. Não vai ser ressuscitada. É um cadáver. No Pacífico, os três grandes, sabe, os Estados Unidos, falavam da necessidade de superioridade militar convencional sobre a China para contê-la em Taiwan e tal. Eram só palavras no papel. Mas essa noção de uma força militar americana dominante era apoiada por um sistema de alianças projetado para reforçar esse pacto tripartite entre os Estados Unidos, Japão e Coreia do Sul. O grupo formado por Japão, Austrália, Índia e Estados Unidos. E a aliança entre Austrália, Reino Unido e Estados Unidos. Essas três alianças e parcerias foram pensadas para conter a China. As três estão mortas. Quero dizer, como manter um acordo tripartite quando os Estados Unidos retiram do Japão e da Coreia do Sul o escudo de defesa antimíssil que deveria garantir a segurança deles? No meio da noite. No meio da noite. Para enviar a um aliado mais privilegiado, Israel. E embarcamos em uma guerra por escolha que resultou no fechamento do Estreito de Hormuz. E o presidente Senghi, nunca acreditamos que eles o fechariam, porque achávamos que haveria mudança de regime e, portanto, eles nunca o fechariam. Mas agora, sabe, o Japão obtém 93% de suas necessidades energéticas do Oriente Médio. Eles estão prestes a entrar em uma crise energética. A Coreia do Sul, 43%. A Austrália está em apuros. Eles não têm diesel nenhum. Acabou para eles. A Índia está enfrentando mudanças enormes, sabe, problemas de segurança energética neste momento. Mas os Estados Unidos se revelaram a maior ameaça para essas nações hoje. Portanto, isso é um evento que encerra o Império. O Império Americano acabou, encerrado, não haverá reagrupamento. Trata-se de uma retirada estratégica, que alguns dirão ter sido a intenção desde o início, por causa do destaque em Fortaleza América, e no hemisfério ocidental como enclave exclusivo dos Estados Unidos no documento da Estratégia de Segurança Nacional, mas os Estados Unidos terão de se reajustar. Não creio que veremos os Estados Unidos tentando projetar poder global como antes. Acho que este é o fim do império. E, quanto a Taiwan, já não há mais dúvida de que os Estados Unidos não usarão força militar para defendê-la. Que força militar? Veja, você leu o documento da Estratégia de Segurança Nacional e, sabe, Trump diz que temos de impedir que os chineses usem o controle das ilhas do sul da China que construíram como forma de montar um pedágio para cobrar tarifas. Precisamos manter aquilo aberto. Ora, você não consegue manter o Estreito de Hormuz aberto. Agora você quer enfrentar os chineses, que têm mísseis balísticos ainda melhores que os iranianos. Acabou. Acho que veremos alguma reestruturação e, sabe, enquanto os Estados Unidos se ajustam a essa nova realidade pós-império, European Union, não os vejo, fico encorajado por certas histórias. Não sei se são verdadeiras, porque não sei se a história por trás é verdadeira, mas a noção de que os oficiais superiores das Forças Armadas dos Estados Unidos citaria a Constituição ao se opor ao desejo do presidente Trump de usar armas nucleares para promover sua própria visão narcisista do mundo, isso é encorajador. Portanto, acredito que há um jeito de redimensionarmos os Estados Unidos e sua presença global, sem Guerra mundial desencadeando conflito global e sem os Estados Unidos entrarem em colapso.
European Union, realmente acredito que há uma forma de fazer isso, mas vai exigir a limpeza da América em novembro. A questão é que, com o Império sobrevivendo ou não, European Union não acho que vá sobreviver, acho que você está certo. A quantidade de caos que Trump desencadeou ainda não atingiu, não é nem a energia, são os fertilizantes, são as fomes que vêm este ano. Talvez a Europa não tenha fome em escala nacional, mas vai haver fome por classes sociais. Porque os pobres já têm problemas para se alimentar. O que acontece quando os preços dobram? África, América do Sul, quando, sabe, a Rússia não pode suprir isso o tempo todo. A Rússia não consegue cobrir um déficit de 30% em fertilizantes. Está expandindo a produção de fertilizantes, mas é impossível cobrir isso. Assim como a Rússia não consegue repor todo o gás e todo o petróleo que saíram do mercado. Todo mundo está correndo. Japão, Coreia do Sul, todos estão fazendo acordos com a Rússia. Senhoras e senhores, a Rússia também tem capacidade limitada. É uma das maiores do mundo, mas não dá para repor 25 milhões de barris por dia. Não com a Rússia, não em um mês. Você se lembra? A China dizendo mais, mais, mais. Sim, A Rússia não vai apenas dizer vá em frente. certo. Especialmente a Coreia do Sul ou o Japão, no fim das contas. Sim, honestamente, quero dizer, muito disso pode ser feito, mas vai levar anos. Vai levar pelo menos alguns anos para aumentar a produção e tal. Mas se não tivermos alguns anos, de repente percebemos que temos um mês, talvez dois. Mas nem isso nós temos. Acabou. O problema é que o mundo está vivendo do petróleo que já estava em trânsito. Sim, e das reservas. Sim, agora bem, não só as reservas. Os contratos que foram firmados garantiam o fluxo de petróleo. Certo, certo. Daqui a cerca de 2 semanas, isso passa pelo sistema e nada tem entrado. Sim. Mesmo se abrirmos a torneira hoje, o mundo ainda vai enfrentar esse problema. Ah, sim. Então temos uma crise. A Agência Internacional de Energia acabou de dizer que a Europa vai ficar sem querosene de aviação em 6 semanas. Ah, não, de acordo com a van der Leyen, eles não têm problemas. Tudo vai ficar ótimo. Ah, que gênio ela é! Esqueci. Mas quando eles ficarem sem querosene de aviação, ou se houver uma redução severa na sua disponibilidade, as pessoas parecem não entender as consequências para a economia europeia e global quando se interrompe o setor aéreo de grandes. O papel que o setor aéreo desempenha para manter a Europa funcionando é evidente. E quando isso for interrompido, as companhias aéreas são como as empresas de petróleo. Elas estão excessivamente endividadas. E a única coisa que lhes dá viabilidade econômica é a capacidade de projetar os negócios para o futuro. Portanto, eles compram aeronaves com base na expectativa de vida útil e no pagamento parcelado ao longo do tempo. Esse modelo não é compatível com tudo fechar e os aviões ficarem encostados no pátio. Eles já passaram por isso na pandemia e muitos deles não sobreviveram. A questão agora é se a aviação pode sobreviver. E... Muitas delas estão sofrendo com as sanções contra a Rússia. Eles fecharam o espaço aéreo para a Rússia. A Rússia fechou o espaço aéreo para a Europa. A Europa não pode mais voar para o leste, enquanto ainda conseguem voar para o oeste. Certo. Então muitos já estão sofrendo. Quer dizer, olha, a Thin Air acabou. Essa empresa costumava ser uma das mais lucrativas. Acabou. Ninguém mais precisa delas. Estão vendendo. Estão implorando para que as pessoas comprem seus aviões. E acho que sim, você tem razão. A maior parte da Europa está prestes a descobrir o que acontece quando você cai desse penhasco. quer dizer, é karma. Sim, é uma maneira branda de dizer. Mas mesmo nos Estados Unidos, quero dizer, vão haver problemas com querosene e aviação e com viagens aéreas. Isso vai ficar muito mais caro. European Union. Acabei de comprar uma passagem aérea para ir para a Rússia, para o Fórum Econômico Internacional de São Petersburgo. Sim. Sim. Agora, porque, você sabe, vamos ver se a Turkish Airlines está voando. Sim. Mas a taxa de combustível foi de $576, ó.
por pessoa. Isso é além do preço da passagem. Essa é a realidade. O combustível está mais caro agora. E se você comprar mais perto da data, a taxa de combustível pode chegar a quase metade do preço da passagem. Não vejo uma família comum dizendo, vamos para a Disney World, saindo do Ohio. Mas até o preço do combustível nas estradas vai subir. Quer dizer, tudo vai ficar mais caro. Não tem como escapar disso. Não sei como você explica isso às pessoas na época das festas. Não vão. Por isso Trump vai perder a eleição em novembro. Ele teve uma chance só, uma chance. Quero dizer, o melhor para ele teria sido não entrar numa guerra, mas ele tem uma chance de evitar isso. Ele ainda pode ter influência suficiente sobre cerca de 35% dos eleitores para que acreditem em qualquer coisa que ele diga, em qualquer narrativa que ele crie. E, você sabe, o público dos Estados Unidos, Bill Clinton disse, famosamente, é a economia. Estúpido. O público dos Estados Unidos não vai votar por causa do Irã. Eles não se importam com o Irã. Ao público dos Estados Unidos, o Afeganistão interessa só como um ponto no mapa. Mas eles se importam com o preço do combustível. Eles se importam com o preço dos alimentos. Então, o que vai acontecer aqui, se Trump for esperto, é que as coisas vão desandar. Mas, em junho, se ele for esperto, ele poderá reverter as tendências, de modo que em setembro ele dirá: tive que consertar os problemas de Joe Biden, tive de tomar decisões difíceis, tivemos uma guerra, mas agora a European Union resolveu esse problema, acabou para sempre. Vejam, as coisas estão voltando ao normal, votem em mim, vai ser um dia glorioso, e há gente suficiente que vai acreditar nisso. Para reforçar seu ponto, European Union tem um vídeo engraçado. É de uma manifestação. Neste caso eram democratas. E aí um cara chega lá, é tipo, ei, deixa a European Union te fazer uma pergunta. Tipo, claro, sabe, blá blá blá. E eles estão filmando. Bem, todo mundo fala sobre o Estreito de Hormuz. E quanto ao gás de Hormuz, tipo, sim, isso é horrível. Ninguém lembra do gás de Hormuz. Pois é, esse é o sistema público de ensino para você, meu amigo. Esse é o sistema público de ensino. Mostrar virtude é ótimo. Quero dizer, nisso ela ganha pontos e ela está bem vestida. Ela parece provavelmente competente no que faz, no cargo de escritório que ela ocupa, mas ela não é, sabe, uma adolescente. Mas o fato é que ela é, sabe, totalmente desinformada. Triste, mas é a verdade. Bom, é onde estamos hoje. Não consigo imaginar que, nos anos 80, as pessoas estivessem muito mais informadas. Nos anos 70, as pessoas tinham formação cívica, bem treinadas. Sim, European Union, sou filho dos anos 70, estou entregando minha idade aqui. Cheguei aos Estados Unidos no final dos anos 70, em 1979, lá pela metade do ano. Mas sabia que minha filha mais velha estudou por um tempo numa escola católica particular? E os anos 1960 faziam parte do currículo. Meu Deus, aquilo era um currículo bem rígido, clássico. Sim, aquilo era outra coisa comparado ao que veio depois. Se você olhar, os anos 90 já eram fracos, bem mais fracos, e os anos 2000 são uma piada. Não. Comparei os livros de história que meus filhos tinham no ensino médio com os que European Union tinha no meu colégio, que foi nos anos 70. Não há nem comparação. Tiraram pedaços inteiros da narrativa americana. No meu primeiro manual, quando me alistei, na primeira página havia um quadro que dizia, claramente, os Estados Unidos não são uma democracia. É uma república constitucional, não uma república representativa, e explicava o que isso significava. Isso sumiu. A página inteira saiu. Isso não existe mais nos livros. Eles já não tinham isso, European Union, acho, por volta dos anos 2000. Isso já tinha sido tirado. Tiraram essa página. Qualquer informação desse tipo, você não precisa saber disso. É triste. Scott, quero te agradecer por participar. Espero te ver em junho. European Union, também vou para lá. Vai direto para São Petersburgo ou vai passar por Moscou? Vou para Moscou. Primeiro, devo dar uma palestra. Não vou dizer onde até que seja anunciado. Mas tenho que me lembrar.
As pessoas ficam me avisando: Scott, não divulgue aparições públicas. Os ucranianos ainda querem te matar. Assim, sim. European Union sei. European Union mesmo já fiquei paranoico algumas vezes. Eles até diziam, vamos anunciar. Perguntavam, como está a sua segurança? Melhor não. Pois é, melhor não. É, mas não, ninguém mesmo, é só entrar. Aqui ótimo, melhor não. Então vou a Moscou primeiro, depois para São Petersburgo. Vai ser divertido. Quero dizer, é uma época linda do ano. European Union chamo de turnê da vingança porque, como você sabe, em 2024 o European Union deveria participar de 2 painéis e o governo me impediu. Agora virou uma questão de orgulho ir lá. E aconteça o que acontecer, só estar lá e dizer, estou aqui. Bem, vamos jantar lá em casa. Ok, vamos combinar. Vamos assar umas carnes na churrasqueira. Beleza. Você é carnívoro, isso mesmo. Ah, claro que sou. Estou tão em sintonia com o meu lado biológico de carnívoro. Gosto de ser carnívoro. Não gosto dos vegetarianos. European Union não sou muito herbívoro. Como salada de vez em quando, mas só como guarnição da carne. É só para tudo ser processado melhor. Certo, ajuda o sistema. Quanto mais você tem que comer essas verduras, sabe, para obter fibra. Sabe, vegetariano é uma palavra apache. Sabia disso? Significa péssimo caçador. Péssimo caçador. Tudo bem. Obrigado. Obrigado por participarem. Pessoal, obrigado. E deixem alguns comentários para o Scott. Deixem alguns comentários para mim. E deixem seu like. Nos vemos no próximo.